beleza. E aí o que é que acontece? É muito comum chegar no escritório, no meu escritório a gente só atende o mercado de infoprodutos, né? E a gente atende principalmente agências de lançamento. E a agência chega assim para mim e fala, Luiz, eu estou incomodado porque quando se faz uma parceria de uma agência com um especialista, você divide o trabalho e divide também os ganhos. Então, vamos imaginar o padrão, 50% para cada lado. Tudo que for vendido é depois dividido ali em partes iguais, mas isso não é uma regra, né? Pode ser dividido em percentual que for. Mas o fato o especialista, muitas vezes, ele começa a ter uma notoriedade onde ele vai tendo também formas de ganhos, receitas, que vão além da venda dos infoprodutos. O fato dele agora estar com um nome, né, mais conhecido dentro daquele segmento que ele atua, daquele nicho que ele trabalha, no caso aqui do meu exemplo, no nicho da música, por exemplo, né, ele começa então a ter fontes de rendas paralelas à venda dos infoprodutos. E aí a agência de lançamento chega assim e fala, cara, eu acho que eu tenho direito também de receber parte dessa renda, porque eu ajudei a criar a imagem daquela pessoa. Ela não era nada na internet e desde que ela se uniu a mim, por mais que a gente não seja sócio, a gente construiu um negócio juntos, onde nós dois, né, a agência de lançamentos e o especialista, são sócios são donos, na verdade, sócios não, são donos daquele negócio digital. Mas cada um com seu CNPJ. Então, aí já começa a gente perceber algo que é meio que diferente do tradicional aqui no mundo real, né, vamos dizer assim. E aí, como a gente está falando de coisas muito intangíveis, né, como que você vai valorar aqui uma imagem de uma pessoa, né, o conhecimento que ela tem sobre determinado assunto? Então, isso já é difícil quando você está trabalhando com empresas parceiras, se torna ainda mais difícil quando essas empresas parceiras resolvem abrir uma sociedade, que também está sendo uma tendência do mercado atualmente. Né? As agências estão começando a constituir empresas onde elas entram como sócio e o especialista também entra como sócio. Só que qual é o detalhe? Muitos não têm uma vida longa, né? Uma sociedade acaba sendo desfeita ali. E aí você vem com essa questão também de agora, o que é de direito de cada um. A conta do Instagram que começou com 0 seguidores, hoje tem 50 mil seguidores, quem que fica com essa conta? Todas as leads captadas, que isso é patrimônio, isso é ativo, na verdade, né, para quem trabalha no meio digital, você conseguir captar leads é o que move aqui as vendas. Então, essas leads que foram captadas, quem que vai ser o responsável por cuidar daquilo quando uma sociedade é desfeita? Então, tem muitos detalhes que a gente não tem tanta referência muitas vezes, é algo que, de fato, fica difícil até mensurar, mas que eu creio, né, que até um trabalho de um perito possa auxiliar também. Me corrija aí, professor Adalberto, se eu estiver falando asneira, mas são situações que são do dia a dia. Né? Assim como se formam muitas parcerias são desfeitas também. Porque no digital não tem barreira geográfica nenhuma, então é comum, às vezes, você abrir uma sociedade com uma pessoa que você nem conhece, né? Você conheceu pela internet, tiveram ali algum contato, fizeram um experimento ali de tentar vender algo mais como um teste, deu certo esse primeiro experimento e aí resolvem constituir sociedade. E no dia a dia as pessoas começam a perceber que não estou gostando da forma aqui de tratar, né, com o meu sócio e tal. E a parceria ela é desfeita, a sociedade é desfeita. Só que quando ela está sendo desfeita, o negócio ele já está com um patamar bem diferente de quando iniciou. E no digital, as coisas acontecem mais rápidas, ou pelo menos elas tendem a acontecer mais rápidas. Quantas empresas a gente vê passar aqui pelo escritório, que a pessoa começou como um MEI, né, e pouco tempo depois, menos de um ano depois, ela já está ali prestes a sair do limite do Simples Nacional. Né? Então, é algo que permite ter uma escala rápida, tanto de faturamento, né, como de visibilidade, de crescimento, e normalmente a figura da empresa é o especialista. Só que por trás ali não tem só ele, né? O negócio, como todo, também envolve outros parceiros e muitas vezes outros sócios. E aí vem essa questão que você falou do exemplo do podcast, né? Que acabou tendo aquele rompimento. Então isso é uma situação bem comum, né, no mundo dos infoprodutos em relação
parceria especialista e agência de lançamentos. Não sei se você já chegou a presenciar algo do tipo em relação a isso, professor Adalberto, mas aqui a gente está lidando com alguns casos assim, sabe? A bem da verdade, viu? Eu queria que você até esclarecesse alguns dos pontos que a gente está tratando aqui, de termos que são habituais no meio. Pessoal, vocês estão compreendendo? Tudo beleza? Fala para mim aqui nos comentários como é que está aí alguma coisa. Sei que hoje a nossa audiência, nesse momento, né, acaba que a audiência maior, ela sempre fica reservada para o que a gente deixa gravado, né? A gente até que tem essa preferência. Mas para você que está aqui, né, acompanhando e tal, tá tudo beleza, tá tudo certo? Mas eu tenho quase certeza que alguém tem dúvida em alguns dos termos que nós tratamos aqui. O expert, especialista, produtor, coprodutor, agência de lançamento, lead. Como é que é isso aí, né? Então, trazendo aqui para uma melhor realidade nossa e estabelecendo algum paralelo para facilitar o entendimento. Será que esse mercado realmente ele é propício para bons negócios? Será que carece realmente de profissionais especializados para prestar esse tipo de assistência? Somente o contador é que pode prestar assistência a esse pessoal? Então, melhorando a pergunta, o que significam esses termos? E isso só cabe à participação a nível de assessoramento. É exclusivo do profissional da contabilidade? Ou o administrador, o economista, o contador e o próprio advogado, essas pessoas em suas formações distintas conseguem contribuir? Pronto, perfeito. Em relação à questão dos termos, né, antes de entrar aí na questão dos profissionais, por exemplo, né, eu falei aqui em leads, né, e isso é um termo que é muito comum, por isso que é importante quando a gente vai atender determinado segmento, né, a gente entender bem o negócio para poder, quando for conversar com o cliente, não ser ali pego desprevenido, né, porque ele vai naturalmente usar os termos que ele está habituado no dia a dia dele. Mas no caso da lead em específico, a gente, na verdade, está falando de um contato que a pessoa captou, né, que ela conseguiu prospectar. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, né? Normalmente o mais comum é um e-mail ou WhatsApp, tá? Que o infoprodutor ele faz ali todo um trabalho de tráfego, ou seja, um trabalho de anúncios online, né? Aquele anúncio que fica aparecendo ali no Instagram, nos stories, no feed do Instagram, no próprio Google, no YouTube, no LinkedIn, enfim, vai te perseguindo, né? Então ali ele está, normalmente quando você, parem agora até para vocês começarem a perceber, tá? Quando você estiver no Instagram, no YouTube, se vai aparecer em algum momento para você algum anúncio te convidando para participar de uma semana de alguma coisa, né? Semana do violão, do zero sei lá, a 100 músicas em um mês, né? Enfim, comece a perceber esse tipo de coisa. Eu estou dando aqui esse exemplo de semana porque é o mais comum de infoprodutores utilizarem esse termo, né? Então, eles preparam ali toda uma jornada, muitos até usam esse termo também, jornada, onde eles vão entregar um conteúdo gratuito, né? Um conteúdo de qualidade, é como se fosse um mini curso, inclusive, e para você assistir a esse conteúdo gratuito, né? Que vai ser ali um intensivão, você tem que deixar o seu contato, né? Que é justamente a lead aí. Então, você deixa lá o seu e-mail ou deixa o seu WhatsApp para poder você ficar sendo avisado. E com esse contato, que é um ativo para essa empresa, né, ele tem ali a possibilidade de iniciar um relacionamento e isso estreitar ao ponto de ajudar na conversão de vendas, né? Então, a lista de leads é um bem muito precioso de um infoprodutor. A principal despesa, inclusive, de uma empresa de infoprodutos são os anúncios, né? É o que a gente fala de investimento em tráfego pago. Então, é o que ele investe ali para ficar anunciando no Facebook, no Instagram, no Google, enfim. E esses anúncios, eles vão ter como objetivo, na maioria das vezes, ter ali uma captação, né, desses contatos, que é justamente o que vai ajudar no momento seguinte a fazer a venda. Tudo isso faz parte de uma estratégia, né? Não é algo que é solto ali. Tem toda uma mente por trás para orquestrar essa estratégia que envolve aí a captação das leads, tá? Então, esse de fato, é um bem, né, que essas empresas têm, tá? E aí, falando sobre a questão dos profissionais,
vou falar para vocês que as figuras mais presentes e que são até valorizadas, isso é muito bom, né, nesse meio, são, fora a galera de publicidade, né, fora os educadores, as pessoas que têm um conhecimento ali de determinado assunto, mas para questões mais burocráticas, vamos dizer assim, né, de mais formalidades, com certeza o profissional contador e os colegas advogados, eles são bem exigidos aqui. Né? Os advogados, principalmente, porque há muito tipo de contrato para ser elaborado. Então, normalmente, o que eles pedem quando solicitam um advogado é um contratualista. Não é, na verdade, não chega tanto às esferas ali judiciais, né? As causas, elas são mais resolvidas de forma administrativa, mas toda a construção desse documento que vai formalizar uma parceria, por exemplo, como esse exemplo que eu trouxe aqui de um especialista, aqui no meu caso, professor de violão, com uma agência de lançamentos, são empresas diferentes que estão trabalhando juntos, então precisa ter um contrato por escrito. E isso, inclusive, vai respingar até na parte tributária, porque a Receita Federal mesmo, ela já tem algumas soluções de consulta em relação a contrato de compartilhamento de custos, a joint ventures, e isso também é uma premissa, ter um contrato ali por escrito, onde vai ter as cláusulas, né, do que é que está sendo rateado, como é que é feito essa parceria. Então, por mais que a gente não tenha algo específico ainda para esse mercado, a gente vai se balizando sobre o que já tem para outros, né, outros tipos de empresa, mas que o raciocínio é muito parecido. Então, o advogado, normalmente, ele fica incumbido aí de construir todos esses tipos de contratos, né? Inclusive, a gente, como contador, normalmente trabalha em parceria com os advogados, até para auxiliar também na construção das cláusulas que vão ter impacto tributário, porque o que a gente vê muito aqui, um outro exemplo, né, é o rateio de algumas despesas, como a despesa com tráfego. O pessoal investe pesado em tráfego, né, em anúncios no Instagram, em anúncios no Facebook. Então, essa despesa, normalmente, ela é dividida entre aqueles parceiros. Se eu tenho ali 2 CNPJs trabalhando em parceria para vender um infoproduto, eles vão dividir os ganhos, né, vão dividir as vendas, mas eles tendem também a dividir a despesa com o tráfego. Alguns contratos dividem todo tipo de despesa, até despesa com equipe, mas o padrão é dividir somente, né, o tráfego, e aí fica aquela questão. Olha só como a gente começa a entrar na seara também tributária. Vamos imaginar que eu tenho um infoproduto e eu investi no mês 50 mil reais lá no Facebook, só no Facebook, para poder rodar meus anúncios. E é nesse nível que o pessoal vai investindo, tá? E aí, beleza. O Facebook, ele tem uma sede aqui no Brasil, né, e ele emite uma nota fiscal para quem cadastrou lá o CNPJ na plataforma dele, no Facebook Ads. Então, esses 50 mil reais, o Facebook vai emitir uma nota fiscal em nome daquele CNPJ que está cadastrado lá no Facebook. Só que qual é o detalhe? Esses 50 mil não é somente uma empresa que vai pagar essa despesa. A gente tem 2 parceiros ali, 2 CNPJs que trabalham juntos. Só que o Face, para ele, isso é indiferente. Ele não vai emitir 2 notas, ele não vai emitir uma nota proporcional para cada um. Ele não vai fazer isso. E aí a gente começa a ter um impacto tanto na contabilidade como na parte fiscal. Porque uma empresa vai ter a nota fiscal no valor cheio de 50 mil reais, só que, de fato, ela só vai pagar uma parte daquele valor. E a outra empresa, que é parceira, vai pagar uma parte dessa despesa e não vai ter documento fiscal nenhum. Então, você começa a tentar pensar como que eu vou resolver isso aqui do ponto de vista contábil, porque daí eu já corro o risco de ferir aqui, né, os princípios contábeis, como também do ponto de vista ali fiscal, porque o que é que acontece? Olha só, pessoal, e se tiverem alguma dúvida, porque principalmente se for novidade total para vocês comentem aí, porque é um mundo novo, né? É bem diferente do que a gente está habituado no tradicional. Por isso que a gente até chama esse mercado de mundo paralelo, né? Mas o que é que acontece? Nesse exemplo que eu dei, essa despesa de 50 mil reais, vamos imaginar que eu, Luiz, o meu CNPJ está cadastrado lá no Facebook e o Facebook emitiu essa nota fiscal de 50 mil reais para mim. Então, beleza, eu vou ter ali uma nota do Facebook no valor de 50 mil reais, só que do meu banco, né, do banco aqui da minha empresa,
só saiu R$25 mil para pagar aquela conta. Eu só paguei metade daquele valor, né? E do outro lado tem a agência de lançamentos, que é a minha parceira, né? E essa agência de lançamentos, ela vai pagar ali a outra metade, né? Os outros R$25 mil. Aí, normalmente, como é que é feito na prática? Eu vou lá, passei meu cartão de crédito, e aí veio lá na fatura R$50 mil do meu cartão de crédito, beleza. Paguei a fatura integral, e a agência de lançamentos, depois ela vai e deposita na minha conta, reembolsando ali a parte que caberia a ela naquela despesa. Então, ela deposita para mim R$25 mil, ela não vai pagar direto para o Facebook a parte dela. Ela vai pagar para mim, porque eu paguei os 50 mil cheio, e depois eu vou lá, ó, vem me ressarcir aqui, porque parte dessa despesa é sua. Aí ela vai e deposita. Só que o que é que a Receita Federal entende? Né? Conceito lá de faturamento, receita bruta, né? Entrou ali um valor, primeiro pensamento, principalmente que isso é constante, é frequente, né? Todo mês isso vai acontecendo, é que vai ter que tributar, porque não tem documentação fiscal nenhuma. Né, esses 25 mil que vão entrar na minha conta, como é que eu vou justificar que isso não é uma receita, né? Não é faturamento, na verdade é só um reembolso. Então, são situações como essa que a gente vai se deparando e que acontecem aos montes, não é algo pontual, isso aqui é um padrão, né, que acaba acontecendo no dia a dia, a gente vai se deparando. Para essa situação aqui, inclusive, apesar de a gente ainda não ficar assim 100% seguro, mas a gente se baseia em algumas soluções de consulta da Receita que tratam até da questão da nota de débito, né, para poder não ter essa tributação desse valor que vai entrar. Mas existem alguns requisitos para isso valer, né? Não é só o cara emitir uma nota de débito, que é um documento ali administrativo, que pronto, agora eu estou blindado aqui, não vou ter problema nenhum. Não é assim que funciona, né? A Receita ela vai trazendo alguns pontos que você tem que observar para essa nota de débito, de fato, ela ter ali um fundamento, né? Então, não é o documento em si que vai fazer o milagre acontecer, né? E é isso, né? São situações como essa. Então, contador e advogado, com certeza, esses dois profissionais, eles são bem demandados, né? Agora, não é, assim, qualquer contador, qualquer advogado. Ele precisa entender do negócio, né? Ele precisa entender essas nuances, esses detalhes que existem aqui no mercado para poder ele encontrar uma solução, ou pelo menos ele conseguir pensar numa solução, né? Então, isso vai ajudar até a você passar mais segurança, né? Mais tranquilidade para o cliente, né?